Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. Vocês já estão mudando já? Algumas coisas? Já começaram a fazer mudanças? Porque se a gente não aproveita agora, sabe? Depois se esquece e se perde as bênçãos de Deus. Deus quer que nós tenhamos saúde, saúde na abundância. Aquele texto que está em João, capítulo, terceira epístola de João, que diz: amados, qual o desejo de Deus? Que tenham saúde, tenham uma vida próspera. Então, essa é a vontade de Deus. Pode projetar, por favor. Bem, vocês receberam uma folha que não é um questionário. Isso é importante de entender. Esse é um instrumento muito poderoso para a educação de saúde. Vocês vão ver, por isso é interessante que aprendam a usá-lo bem, porque pode ajudar muitas pessoas a recuperar a saúde. Veja, você lembra que falamos que o ser humano, já encontrar um pontinho aqui, aí apareceu o pontinho. O ser humano é formado por 4 dimensões. Nós temos a dimensão física, que cuidamos com a alimentação, exercício físico, descanso, etc. Mas também tem uma dimensão mental, que são as faculdades mentais. Aqui nós temos percepção, discernimento, raciocínio, memória. E temos uma dimensão, a psicossocial, que são os nossos relacionamentos afetivos. E temos a dimensão espiritual, que é onde está a nossa comunhão com Deus. Agora, onde temos que tomar muito cuidado? Muitas das doenças não vêm por problemas apenas físicos. Esse texto, por exemplo, diz: muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Então não é apenas uma questão do cuidado físico. E por outro lado, esse texto está em Ciência do Bom Viver. No outro lado, diz no livro Temperança: caso os hábitos físicos não estejam corretos, as faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande relação entre o físico e o moral. Afeta qualquer uma destas dimensões, está afetando o conjunto. Então, por que Deus está muito preocupado com a saúde? Porque se afetamos a saúde física, não somente estamos afetando o corpo, mas também nossos relacionamentos, nossas faculdades mentais e nossa dimensão espiritual. E comprometemos nosso preparo para o céu. Agora, por onde começa a restauração? Já vimos que é pela alimentação, correto? Pois bem, boa noite. Boa noite. O que se entende por saúde? A definição atual de saúde não é meramente a ausência da enfermidade, porém o completo bem-estar físico, mental, psicossocial e espiritual, que são as 4 dimensões do ser humano. Então, nesse desenho, a cadeira representa a saúde, e a saúde repousa sobre os 4 pés, que são as 4 dimensões do ser humano. Qualquer um desses pés que seja debilitado, comprometido, compromete o conjunto. Perde-se a estabilidade, a cadeira cai e a pessoa depois tem sérias dificuldades para reverter o processo. Por isso que eu tenho que cuidar dos 4 pés. Agora, essa folha você recebe, todos têm essa folha na mão, né? Eu vou ampliar para ver essas duas partes. Aqui nós temos problemas de saúde típicos da população. Problemas típicos. Estão agrupados aqui por áreas bem distintas. Primeiro, sistema imunológico. Segundo, gastrointestinal. O terceiro, neurológico. E por último, as doenças crônicas e degenerativas.
E aqui embaixo nós temos os hábitos praticados. Certo? Aí estão os hábitos, bons e maus. Agora observe. São 30 problemas de saúde mencionados. Aí você tem 30 problemas. O último, falta de energia, não é um problema específico. O primeiro grupo é o sistema imunológico, como já falamos. Aí tem alergias. Deixa aqui colocar um ampliador. Aqui. Alergias. Em seguida temos bronquite e asma. Depois temos dores articulares. Em seguida temos reumatismo, gripes frequentes e sinusite, que é o último item ali. Depois, o segundo grupo, sistema gastrointestinal. Aí nós temos diarreias frequentes, azia, dor de estômago, úlceras, prisão de ventre, constipação. Que mais? Hemorroidas, dor nos rins, consequentemente. E por último, somente isso. Certo? Azia, úlcera, prisão de ventre, hemorroidas, dor nos rins. São problemas mais comuns que afetam a população. E são todos que foram mencionados. O terceiro grupo é o sistema imunológico. Aqui temos dor de cabeça frequentes, enxaqueca, distúrbio do sono, má memória, falta de concentração, dificuldade para raciocinar, dificuldade para tomar decisões, ansiedade, nervosismo, dores musculares, quando a pessoa está muito tensa, né? Dói os músculos, e temos também depressão. Geralmente, aí é onde se concentra o maior número de problemas de saúde. Tá? São todos que foram mencionados. E o quarto grupo, doenças crônicas degenerativas. Aí está diabetes, hipertensão, doença do coração, varizes, câncer, osteoporose, dor de cabeça, dores de coluna, sabe? Problemas de coluna. São o que mais afeta a população. Mas o interessante nós temos 36 hábitos. Mas antes disso, aqui no início, vocês podem ver que existem 4 tipos de regime alimentar. O da esquerda é vegetariano estrito, que suplementa a vitamina B12, com B12. Do lado tem lacto-ovo vegetariano, certo? E depois um que tem um P3, é regime alimentar onívoro. P3 porque tem peso 3, devido às doenças dos animais. É 3 vezes mais prejudicial que os outros, por causa disso. E embaixo tem vegetarianismo estrito, sem B12, que não suplementa a vitamina B12. Correto? Nós temos que nos classificar em um desses grupos. Qual é o grupo que oferece maior risco para a saúde? Aqui à direita nós temos em ordem. Diz, vegetariano estrito, sem suplementação de B12, altíssimo risco à saúde. Porque começa a carência de vitamina B12, não consegue repor o sangue, e aí um processo degenerativo, aumenta o nível de homocisteína, e aí a pessoa pode ter infarto e pode ter AVC. Tá? E é um processo degenerativo em várias áreas, neurológico afetado, gastrointestinal e formação do sangue. Bom, esse é o que oferece maior risco, é um altíssimo risco à saúde. O segundo, onívoro, come de tudo, carnes, leite, derivados, ovos, vegetais. Tem um alto risco à saúde, por causa da doença dos animais. O terceiro, que oferece menos risco, lacto-ovo vegetariano. Come de tudo, menos carnes. Tem risco moderado. Porque o fator de maior risco é a carne.
Não, estamos vendo nos alimentos que são de origem animal e origem vegetal. Por enquanto não estamos entrando no problema do açúcar. Hã? Não, tudo bem, eu não tinha entendido isso. É porque desculpa eu falar, interromper o senhor. Mas é que eu tenho uma experiência pessoal, assim, eu fui ovo-lacto vegetariana por muitos anos, desde que eu me converti, por 20 anos. De 10 anos para cá eu me tornei vegetariana estrita, não faço suplementação de B12. E a minha saúde, assim, eu posso dizer para o senhor que eu sou uma pessoa curada de processos alérgicos, não tenho mais sinusite. Agradeça a Deus. Louvado seja o Senhor. E agradeça muito a Deus. Lógico. Sim, mas quando acabar seu B12, continue agradecendo a Deus porque tem um comprimido para resolver. E continue agradecendo a Deus, porque não tem outro caminho, viu? Agora, então ele se oferece um risco moderado. E o vegetariano estrito, que suplementa B12, um baixo risco da saúde. Ainda existe risco porque os alimentos têm agrotóxicos e todos têm. Esse risco é comum para todos. Porque quem come carne também come arroz, também come feijão. E todos os alimentos hoje recebem agrotóxicos. Ninguém escapa disso. Tá? Mas também temos 4 dimensões. A doença pode vir pela dimensão física, assim como a dimensão psicossocial, ou espiritual, ou mental. Não necessariamente através da alimentação. Então, essas são as 4 áreas, 4 tipos de alimentação que oferecem maior ou menor risco. Hoje, o recomendável é vegetariano estrito e que suplemente a B12. Essa é a melhor condição. Agora, nós temos 36 hábitos aqui. Tá? 36 ao todo. Existem 18 que são prejudiciais. São estes aqui, todos amarelos. E debilitantes. Tá? Todos esses hábitos são prejudiciais e debilitantes, por vários motivos. E nós temos 18 que são benéficos e fortalecem o organismo. Que são os seguintes, todos brancos. Correto? Mas, e aqui tem um mas muito importante, quando ausentes, são prejudiciais e debilitantes. Então, muitas vezes a pessoa se preocupa com os hábitos prejudiciais que são debilitantes, mas não se preocupa com colocar os hábitos benéficos, porque quando ausentes são prejudiciais. Um exemplo típico nós temos aqui, nos cereais integrais. Cereais integrais. Os cereais integrais são ricos em nutrientes. Se a pessoa não come cereais integrais, está ocupando um espaço no estômago com um alimento que não nutre. Então tem um duplo prejuízo. O alimento que está ingerindo já não tem nutrientes, muito pobre. E ainda ocupa um espaço e ele dá um sentimento de saciedade e a pessoa sente-se satisfeita, mas se está debilitando por não receber nutrientes. Então, por isso que passa a ser ausente, prejudicial e debilitante. Agora, quais são esses hábitos? Isso aqui porque Deus criou assim o ser humano. Não? Primeiro, comer até 3 refeições ao dia. Não permite mais do que isso o organismo. Só 3 refeições. Sábado à tarde, nós vamos estudar isso. A questão da fermentação no estômago. O tempo médio que fica um alimento no estômago, embora o Senhor já disse que o intervalo deveria ser de 5 a 6 horas, medido, sabe isso cientificamente, é entre 3 e 5 horas que o alimento fica no estômago. 3 a 5, uma média de 4. E o organismo precisa depois descansar e em seguida preparar-se para receber novos alimentos. Então, o que suporta o organismo diariamente são 3 refeições. Segundo hábito, intervalos de 5 a 6 horas. Isso fisiologicamente é uma necessidade. O terceiro hábito, primeira refeição tem que ser a principal do dia, tem que ser forte. A primeira refeição da manhã. Por quê? A pessoa passou toda a noite sem comer. Então desperta, começa as atividades, precisa de combustível. Se não coloca combustível, vai usando da reserva.
E com o passar dos anos, a pessoa vai sentir carência de justamente o que gastou antes do tempo. Então, é muitíssimo importante a primeira refeição, tem que ser muito nutritiva. Outro hábito importante, intervalos entre refeições, sim. Eu movi aqui o ponteiro de maneira errada. Agora sim. Terceira refeição leve. Essa é a refeição que engorda, a da noite. Porque a primeira refeição tem que sustentar a atividade 5 a 6 horas de trabalho. A segunda refeição, que é o almoço, tem que sustentar as próximas 5 a 6 horas de trabalho. A terceira refeição é justamente que prepara a pessoa para o descanso. Então o gasto energético vai ser muito menor. Tem que ser muito leve. Qual a orientação do Senhor? Torradas de pão integral, frutas e pode comer azeitonas. A orientação do Senhor, que é o projetista. Agora, se não quiser comer nada disso, pode ser suco de fruta. E é o único horário que o Senhor abre um espaço para os sucos de fruta. Não existe nenhum outro horário no dia, de acordo com o projeto de Deus, para a pessoa ingerir sucos. O próximo hábito, muito importante, regularidade nos horários de comer. Comer sempre nos mesmos horários, porque o organismo tem um relógio. Ele se prepara para receber alimentos. Prepara enzimas, prepara, enfim, todas as substâncias necessárias. Se a pessoa não come no horário previsto, deixa passar 1 ou 2 horas para se alimentar, essas substâncias são eliminadas em grande parte e vão para o sangue. Segundo o livro Educação, diz que muda o humor e a pessoa perde a serenidade, perde a doçura e a serenidade. E tem muitas pessoas que não são doces. Suco de fruta nem de manhã. Não, de acordo com o projeto de Deus, ele orienta só comer à noite, ingerir à noite, caso não coma o pão e as frutas. Posso fazer uma pergunta? Sim. Professor? É porque no caso, quando a gente coa o suco, ele, por não ter a fibra, ele não vai provocar um processo digestivo, né? Ele vai direto para a corrente sanguínea, pelo menos a doutora Márcia Vidotto reforçou isso para a gente. Então hoje, por exemplo, ontem, que eu obrigatoriamente, em função do meu dia, para eu não perder o sol e a oportunidade de fazer exercício, eu fui caminhar cedo, logo após a minha devoção. Então, para eu não caminhar com o estômago vazio, porque eu emagreço com muita facilidade, muito esquelético, eu fiz um suco, eu coo, e pelo menos estou com aquilo forrado. Quando eu volto, eu faço a minha refeição, entende? Então, eu entendo que eu não estou estimulando o processo digestivo. Bom, isso faz parte do raciocínio humano, mas na orientação divina é diferente. O Senhor Jesus Cristo diz que todo alimento líquido não é nutritivo, sabe? Isso está escrito. Então, aí que nós temos que sempre colocar as informações do humano e o divino. O que deve prevalecer? A lógica humana ou a sabedoria de Deus? Como ela é uma pessoa também... Eu sei. Não, pode ser o prêmio Nobel de Medicina, de Fisiologia ou de qualquer ciência. Entre a sabedoria de Deus e o conhecimento humano, o que deve prevalecer? Se eu quero ter os benefícios de Deus. Então, o que eu estou apresentando não é a lógica humana. Eu estou apresentando o que o Senhor disse. E esse, para mim, eu considero que é o melhor caminho, porque se não seguirmos o que as pessoas hoje entendem por uma alimentação nutritiva, nós vamos colher os resultados de uma população que está doente. E o Senhor quer libertar das doenças. Também, entre as refeições, pode tomar água de coco ao invés de água? Na verdade, a água de coco parece ser que é o único líquido que poderia ser bebido em lugar da água. Não existe nenhuma orientação nesse sentido. Mas aí entra o que a maioria das pessoas entende, que a água de coco não interfere
e é rica em nutrientes, em vitaminas e minerais. Tá? E no caso dela, ao invés de ela tomar o suco, se ela comia, por exemplo, 2 bananas, quando voltar, fizer o dever vai ter interferência? Eu prefiro Muito. um suco. Muita diferença. Muita diferença. Não, as escolhas pessoais continuam sendo escolhas pessoais. Mas eu vou mostrar o que o Senhor diz. Deus é o que projetou. E Ele diz, essa é a forma de você ter uma vida saudável. Professor, eu não estou querendo... Não, se eu entendi. De jeito nenhum. Eu só coloquei, para o senhor até me corrigir, porque eu tenho feito isso porque me dá uma sensação assim... Não, sim, eu entendi. Maior conforto digestivo. Porque eu ir com o estômago vazio, mas para não ingerir a fibra, então eu não estou tomando aquele suco. Eu não sei, eu entendi. Aquele objetivo, que a minha alimentação não sei, eu entendi. Se eu contar para o senhor aqui agora, é capaz da gente parar à noite, que eu vou demorar fazendo tudo que eu comi. Não, mas eu entendi. Você está bem, eu entendi. Agora, o que eu quero que entendam é o seguinte: eu vou mostrar o que o Criador diz. Agora, cada um tem que decidir se fica o que Deus diz, ou a experiência pessoal, ou o que outra pessoa fala. Entende? Então, segundo o projeto divino, onde você for o ponto aqui? Segundo o projeto divino, temos que ter regularidade nos horários de comer. Muito importante comer sempre nos mesmos horários. O organismo se programa para isso, receber alimentos em determinados horários. E o intervalo, 5 a 6 horas. Outro hábito, comer, na hora de comer a terceira refeição, até deitar, deixar o intervalo de umas 3 horas para dar tempo ao esvaziamento do alimento. Porque se a pessoa come e deita, compromete o sono e compromete o despertar. A pessoa acorda normalmente com dor de cabeça, mal-humorada, indisposta e ainda tem um sono perturbado. Então, por isso é recomendável comer, dar um intervalo às 3 horas e depois deitar. Outro hábito importantíssimo é cereais integrais. Na refinação, perde-se 70% a 80% de minerais e vitaminas. E aí um alimento que não aporta com nutrientes. Comer frutas todos os dias, verduras todos os dias, beber água em abundância, fazer caminhadas diárias. A recreação, sabe, interessante, quem mora aqui, talvez muitos nem vão na praia, porque já vivem aqui, sabe? Isso é normal. E a pessoa perde de alguns benefícios da natureza. E a natureza tem um poder refigurador muito grande. Então é importante deixar um dia livre, sem compromissos, para estar junto na natureza. E a igreja tem a possibilidade de se organizar para fazer, por exemplo, piquenique, sai no domingo. Aí estão todos juntos, conversam, oram juntos, aproveitem de estudar a palavra de Deus juntos. Eles vão ter benefícios muito grandes. E isso faz parte do plano de Deus. Outro ponto importante, eu apertei errado. Beber água em abundância, caminhadas diárias, recreação, e agora nós temos luz solar. Não vamos ter tempo de ver a questão da luz solar em detalhes, mas durante muitos anos se recomendou de que deveria se tomar luz solar até que horas? 10 horas da manhã. E depois a partir das 4. Certo? Bom, passaram os anos e descobriram que estavam aumentando os casos de câncer de mama, ovário, câncer de cólon, câncer de próstata, devido aos níveis baixos de vitamina D. Então as recomendações mudaram a partir do ano 2006. De lá para cá, a orientação é tomar luz solar das 11 da manhã às 14 horas, que é o pior horário do dia.
de preferência ao meio-dia. Como conciliar agora a necessidade de tomar luz solar para produzir vitamina D com esse sol tremendamente agressivo devido ao buraco da camada do ozônio? Então, a recomendação é tomar luz solar deitado, porque produz 4 vezes mais vitamina D que ficando de pé, e o tempo reduzido. Então, pele branca, por exemplo. O irmão é bem branco, né? O irmão lá também, a irmã. Se com 20 anos de idade, a referência é 20 anos, branco, 5 minutos. E a cada ano que passa dos 20 anos, a cada 3 anos, acrescentam 1 minuto. Então, por exemplo, uma pessoa de 50 anos. 50 anos, primeiro 20, 5 minutos. Passou 30 anos e 20. Divide por 3, dá mais 10 minutos. Então, teria que tomar 15 minutos. 7 minutos e meio de costas, 7 minutos e meio de bruços. Com a maior área do corpo exposta ao sol. Mas tem que ser deitado. Só de costa cobre o rosto. Captaram? Agora vamos a outro extremo, bem preto. Tá? Bem preto mesmo. O dobro do tempo. 20 anos seriam 10 minutos. Porque quanto mais escura a pele, menos vitamina D produz, devido à melanina. A cada 1 ano e meio, acrescenta 1 minuto. Então, uma pessoa com 65 anos, 20 anos, 10 minutos. Passou para 65, passou por 45. Divide por 1,5, dá 30 minutos. Mais 10, 40. Então, uma pessoa de 65 anos ou mais, teria que ser 40 minutos. 20 de costas, 20 de bruços. Pele intermediária, como a maioria de nós, sabe? 20 anos, 7 minutos e meio. E a cada 2 anos, acrescentamos 1 minuto. Então, chegou aos 65 anos, daí para frente, no caso da pessoa que tem pele intermediária, como a minha, 30 minutos, 15 e 15. Captaram como é? Essas são as recomendações mais atuais para produzir vitamina D. E isso é muito importante, porque a vitamina D tem a ver com muitas funções biológicas. Inclusive, mulheres que sofrem muito de infecção urinária, se tomam luz solar e aumentam o nível de vitamina D, todas as afecções de infecção urinária desaparecem rapidamente. Então é fundamental. Ficou claro? Sim? Depois disso, nós temos aqui banhos. Segundo a orientação de Deus, é água tépida. O que é água tépida? Morno para frio. Tá? Por que o banho não pode ser quente, mesmo quando faz frio? Se vocês tomam um banho bem quente, esquenta a superfície do corpo e o sangue flui mais lentamente, porque aqui já está quente, sabe? Então fica uma circulação mais para dentro. Só que aí a circulação fica lenta. Remove menos toxinas, nutre menos o organismo e oxigena menos. E com isso compromete a saúde. Outro extremo, um banho de água gelada, resfria a superfície do corpo. Então, o sangue flui rapidamente para aquecer. A circulação se torna rápida. Aí nutre o organismo, remove toxinas, oxigena e a saúde melhora. Gelado, né? Gelado. Agora, não precisa ser gelado, por isso o Senhor diz, água tépida, de morno para frio, nunca de morno para quente. Em todas as estações do ano. É a melhor condição, sim? Então, questão da sauna, essas coisas, será que é bom para a saúde? Não, de maneira nenhuma. Esses são os inventos humanos, sabe? O sauna, ele eleva o metabolismo do organismo muito. Há um gasto energético enorme. Principalmente pessoas debilitadas, que têm problemas como depressão, qualquer problema mental, síndrome do pânico,
teria um gasto energético tão grande que comprometeria muitíssimo a saúde. Sempre tem que se evitar. Tudo que é de Deus não é na base do choque. Tá? Coisas de Deus são bem tranquilas. Agora, o ser humano inventa métodos de cura. Eu sei isso porque é o seguinte: no ano 2000, eu perdi quase toda a minha vitamina B12. Sabe? Acabou minha vitamina B12. Praticamente zero. Não cheguei a medir, mas fiquei muito ruim, quase morri. Fiquei uns 2 anos andando em volta da sepultura. Todo dia eu achava que para mim era a ressurreição, porque à noite eu pensava que ia morrer. Mas estava muito mal, sabe, sem força nenhuma, sem energia nenhuma. Todos os sintomas de infarto se repetiam constantemente, uma angústia terrível. Parecia que dava vontade de abrir a janela e sair correndo à noite. Insônia, não dormia, nunca tinha tido isso. Tudo por carência de vitamina B12. Tá. A crise, Deus estava participando de um curso fora do Brasil, retornei para o Brasil, lá no aeroporto já me levaram para a clínica em São Paulo, tratamentos naturais. E entrei em todo esse circuito de ducha escocesa, massagem de percussão, sabe? Sauna. Quase morri nessa história. Como eu estava tão debilitado, não tinha nem condições de argumentar. Só que eu falei para minha esposa: me tire daqui, me leve para a chácara, que lá eu vou me recuperar. Fiquei 15 dias na clínica. Bom, passaram os 2 anos, me recuperei pela suplementação de B12. Aí voltei à clínica para dar palestras para os profissionais de lá e também para os hóspedes. Aí eles falaram: como você vai ficar como hóspede especial? Você pode fazer uso de todos os tratamentos. Eu falei: obrigado, eu vou fazer todos os tratamentos que fizeram comigo quando eu estive aqui, nesse período de carência de B12. Aí eu consegui avaliar o que significa sauna. Sabe, todos os tratamentos são altamente estimulantes. E tudo que é estimulante gasta energia. A mesma coisa das corridas, caminhadas. A caminhada, que é saudável, segundo a orientação de Deus, tem que ser prazerosa, contemplativa, ombros para trás para dar expansão aos pulmões e cabeça erguida. Você agacha a cabeça e você começa a pensar em problemas. E aí o sangue flui mais para a cabeça. As artérias tendem a fechar-se. E depois vem dores musculares devido à caminhada. Agora, a ciência acrescenta mais um ponto. Uma caminhada, para ser saudável, assim, tanto para a questão cardiorrespiratória e mental, tem que ser até 4,2 km por hora. Passou de 4,2 km por hora, é benéfica só para o sistema cardiorrespiratório, mas não mental, porque é muito estimulante. Piora mais se for correr. Então, tudo que é estimulante, compromete a saúde. Claro. Além do problema das articulações, porque quando você corre, tem esse movimento assim, né? O que acontece aqui no joelho? Há um processo de isquemia e perfusão. Quer dizer, o sangue perfunde e para, perfunde e para. Há uma produção enorme de radicais livres. E se isso é repetitivo, vem a oxidação. E aí compromete as articulações. O que mais nós temos aqui? Onde foi o ponto? Aqui está. Repouso. Umas 8 horas por noite. E algo muito importante, deitar antes das 10, que eu pulei. Antes das 10 horas, 9 horas segundo o projeto de Deus. Porque nós somos regidos pela luz solar. Existem mudanças hormonais, justamente começam a acontecer em torno das 9 da noite. Então é horário para ficar deitado em lugar escuro e silencioso. E por último, nós temos regularidade nos horários de dormir e ventilação do quarto de dormir.
Esses hábitos todos são benéficos e fortalecem o organismo. Quando ausentes, são prejudiciais. Agora, nós temos 18 prejudiciais também, são todos debilitantes. Aí está a alimentação onívora, temos consumo de frituras e gorduras, alimentos e bebidas açucarados, vida sedentária, falta de oxigenação no organismo, uso de álcool, tabaco, alimentos e bebidas com cafeína. Todos esses hábitos são prejudiciais e debilitantes. Mas existe um grupo que é mais prejudicial ainda. E esse grupo que eu quero que você preste muita atenção. Por quê? Porque ele promove a fermentação estomacal. Quais são os hábitos que promovem a fermentação estomacal? Primeiro, alimentos que tenham açúcar e leite juntos. Por que é prejudicial? Por que promove a fermentação? Porque nós temos bactérias no estômago, sabe? Existe uma população de bactérias no estômago que antigamente não se sabia, porque se imaginava que como o estômago é um ambiente ácido, não haveria condições de habitar bactérias. Mas quando começaram a surgir o problema H. pylori, começaram a pesquisar e descobriram vários tipos de bactérias. Quando você coloca leite e açúcar juntos, está alimentando essas bactérias e isso fermenta rapidamente. O que significa fermentar? Decomposição. E aí uma perda de nutrientes. Então, por exemplo, quais seriam os alimentos? Uma vitamina. Vitamina, tudo que coloca na vitamina é nutritivo. Coloca leite, cereais, às vezes põe também vinhas, frutas, tudo nutritivo. Mas fermenta no estômago e perdem-se muitos nutrientes e produzem-se muitas toxinas. O que mais nós temos aí? O segundo hábito que aparece aqui é verduras e vinagre, uso de vinagre. Mas qualquer coisa que tenha vinagre. Vinagre pode ser de maçã, pode ser vinagre balsâmico, pode ser qualquer vinagre. Vinagre é um produto já fermentado. Isso significa que já passou pelo processo de decomposição e vai promover a fermentação dos outros alimentos, inclusive o shoyu, que é um vinagre de soja. Todos eles são prejudiciais. É uma substância tóxica que se coloca no organismo. Agora, na internet você vai encontrar uma série de informações dos benefícios do vinagre e tratamento com vinagre, correto? Mas aí está que nós temos que seguir as orientações que são seguras. Porque se seguimos as orientações do ser humano, que vai por tentativa e erro e procurando soluções, nós vamos sofrer prejuízos. Deus é bem claro, vinagre é uma substância tóxica. Outro hábito, usar óleo ou mesmo azeite para temperar as saladas. Qual o problema? Lembre-se que temos bactérias no estômago. Se temperarmos com óleos, o óleo vai retardar o processo digestivo do alimento. Quanto mais tempo permanece no estômago, maior a probabilidade da fermentação. No projeto de Deus, o alimento tem que ter um trânsito rápido, não pode parar no estômago. Como temperar uma salada para obter os benefícios? De que maneira? Limão, sal, sabe? Podem colocar gergelim. O gergelim, se você tosta, depois dá uma quebradinha no liquidificador, não deixe muito tempo, senão fica uma pasta, sabe? Tem que ficar com uma farinha e coloque na salada. Fica muito saboroso. Muita azeitona e aí você dá um sabor muito bom. Pode botar alho no... Alho, cebola. Referente ao limão, diz que o limão prejudicial, certo, combate assim, o ácido no estômago. Não, isso que o pessoal diz, né? Sabe, tem muita coisa que dizem. Mas quanto de certo tem isso? Por isso que o único caminho seguro, eu desaconselharia
leve os livros Conselhos sobre o Regime Alimentar. Aí, Conselhos sobre o Regime Alimentar tem todas as informações de acordo com o projeto de Deus. Aí não tem erro. Deus diz isso, é o mais seguro. Professor, o dever de ser igreja, Sim. o senhor apoia como suplemento, porque é um complexo. Olha, né? se a pessoa tiver uma alimentação bem nutritiva, variada, não precisaria. Sim. Porque o dever do cerveja, essencialmente, tem vitamina B1, B2 e B3, só. Tá? Mas é proteína. Mas, normalmente, os que são vendidos acrescentam outras vitaminas para enriquecer. Mas isso eu consigo em toda uma alimentação vegetariana, eu não preciso usar. Aí tem esse outro hábito, então comer em demasia, sobrecarregar o estômago. Demora mais tempo a digestão, aumenta a probabilidade de fermentação. O outro, comer entre as refeições. Esse hábito é terrível. Porque se você come, que vocês perguntavam, comer primeiro as bananas, sabe fazer um exercício, depois volta e ingere os alimentos, o alimento vai fermentar. Porque o tempo do estômago é de 3 a 5 horas, o processo digestivo. 4 horas e meia. Frutas é menor, sabe? Mas em geral tem um tempo, depois necessita descansar, preparar-se para receber novos alimentos. Então não se deve estar comendo assim picadinho durante o dia. Tem que reunir todos os alimentos e distribuí-los em 3 refeições. Nunca comer, como está no próximo hábito aqui, líquido nas refeições. Qualquer líquido interfere no processo digestivo. Qualquer líquido. Então, se eu uso uma vitamina, é líquida, não consegue o organismo digerir isso, ele tem que eliminar primeiro o líquido, tem que sair do estômago, para depois digerir a parte sólida. Uma sopa, você pode colocar todos os alimentos bem nutritivos, mas fica muito tempo no estômago e fermenta. Por mais nutritivo que seja esse ingrediente da sopa. Então o organismo não foi feito para alimentação líquida. Por isso tem que tomar muito cuidado com os detox de hoje. Essa tendência que existe no mundo de desintoxicar-se. O organismo, se tiver uma alimentação correta, ele se limpa assim naturalmente. Não precisa estar fazendo desintoxicações, que vão comprometendo a saúde. Outro hábito que é importante, líquido às refeições, o líquido pode ser cevada de manhã, pode ser suco de frutas, pode ser leite de castanhas, todos esses leites que fazem de castanhas, alpiste, etc., todos eles interferem no processo digestivo e perdem-se nutrientes. Então, não são recomendáveis, e isso porque o projeto de Deus foi feito assim. Verduras e frutas na mesma refeição. A verdura demora mais tempo para ser digerido, a fruta menos tempo. Aí a fruta permanece junto com a verdura e acaba fermentando. Então na salada que colocam maçã verde, ou colocam manga, ou comem uma laranja, tudo isso vai promover a fermentação. E o grande problema na fermentação é a perda de nutrientes. Então, é desnutrição. Como esses hábitos são permanentes, o organismo se debilita e fica vulnerável às doenças. E isso é válido para a banana da terra. Como chama aqui banana da terra? Tá. Banana da terra, pode ser maçã verde, pode ser manga, pode ser qualquer fruta. Não é compatível. Essa é uma outra questão que eu tenho um pouco de dúvida, porque a Ellen White, eu entendi que ela refere-se a essa mistura da fruta com a folha, a verdura. Com o legume, por exemplo, eu misturo o legume, eu como sempre uma fruta antes, depois como não me faz mal, entendeu? Agora com a folha eu não misturo. Olha, hoje é bem fácil entender isso, porque existem bastante estudos a respeito do trânsito, por causa da flora intestinal,
é uma preocupação, e o câncer. Tá? Eu tenho um livro que trata só da questão das bactérias, como interferem nos processos de desenvolvimento ou regressão do câncer. Tá? E nesses estudos mostram que tanto verdura como hortaliças em geral, elas têm um tempo muito demorado na digestão. E a fruta é muito rápida. Tá? Então, por isso que não se combina. É verdade que o texto em inglês, ele não deixa claro se está referido só a folhas. Mas hoje o conhecimento demonstra que posso comer, por exemplo, chuchu, posso comer beterraba, cenoura, etc. E como frutas, essas vão ser demoradas e a fruta vai ser rápida. E vai fermentar. E isso o problema não é tanto o fermentar, é perda de nutrientes. E como são 6.000 anos de pecado, nós já temos uma estrutura debilitada. E vivemos num ambiente tremendamente agressivo. Então a possibilidade de desenvolver doenças é muito grande. Então por isso que nós temos que tomar cuidados hoje, ser muito rigorosos com respeito às orientações de Deus, para evitar problemas sérios na saúde. Então, Manuel, no caso eu como muita verdura, muita salada crua de manhã. Aí eu posso misturar o tomate, que é um fruto, mas é da horta, não tem problema de fermentação. Os tomates não entram em conflito com as verduras. O tomate. O limão também não. As oleaginosas, como abacate, sabe? Azeitonas, castanhas, coco, também não entram em conflito com as verduras. E as sementes como linhaça e gergelim não entram em conflito. O problema é quando entram folhas ou hortaliças com frutas. É porque o abacate não é fruta, né? Oleaginosa. É como a azeitona, o coco. São fontes de gordura. E o outro, então, hábito, que seria alimentos e bebidas gelados. Olha, a temperatura de funcionamento do estômago é de 39,aproximadamente 4. Tá? Essa é a temperatura de funcionamento. Se você ingere um sorvete, que seria um extremo, a temperatura que entra o sorvete é de menos 4, aproximadamente. Para ele digerir, tem que aumentar a temperatura do sorvete até chegar a 39,4 para iniciar o processo digestivo. Quanto tempo demora para aumentar a temperatura? É o tempo para as bactérias fazerem fermentar o sorvete e todos os outros alimentos que entraram juntos. Por isso que alimentos gelados não são recomendados. Isso de acordo com o projeto de Deus. Agora, observem, para concluir essa parte, hoje e amanhã vamos continuar. E comer sob estresse é o último ponto que provoca a fermentação estomacal. Quando a pessoa está correndo, agitada, nervosa, geralmente disciplinando as crianças, enfim, não consegue digerir o alimento. Para digerir o alimento tem que estar calmo, tem que estar descansado. E aí vem a perda de nutrientes. Bom, o que acontece com todos esses hábitos? Todos esses hábitos que promovem fermentação estomacal geram muitas toxinas e comprometem o sistema imunológico. Sabe que tem que eliminar muita toxina. E aí aumenta os casos de alergia, bronquite e asma, dores articulares devido às toxinas, e afeta todos os problemas relacionados. Outro, azia e dor de estômago, devido à fermentação. E afeta o sistema neurológico. Aí vem dores de cabeça frequentes, enxaqueca, distúrbio do sono, comprometer a memória, a concentração, o raciocínio, a tomada de decisões, a ansiedade por perder nutrientes. Aí vem o nervosismo, enfim. E por último, falta de energia. Por quê? Porque falta de nutrientes. Então a fermentação tem um efeito tremendo na saúde. E aí que nós temos que pensar sempre da seguinte maneira: hábitos alimentares errados produzem fermentação estomacal. Fermentação estomacal provoca a desnutrição.
Desnutrição conduz à debilidade do organismo. E debilidade do organismo facilita o desenvolvimento da doença. Tudo isso está na parte de trás da folha. Certo? Agora, o que vocês podem trabalhar e é a conclusão final. Se vocês observam, nessa folha, aqui no finalzinho, tem os FPS. O que são os FPS? Fatores prejudiciais à saúde. Correto? Sim. O que são os fatores prejudiciais à saúde? São os hábitos prejudiciais presentes, mais os hábitos benéficos ausentes, que também são prejudiciais. Essas somas são os fatores prejudiciais à saúde. O que acontece? Então, são os hábitos prejudiciais presentes, mas os hábitos benéficos ausentes. Os hábitos benéficos ausentes são prejudiciais. Então, você simplesmente soma. O primeiro hábito que aparece aí, o regime unívoro, peso 3, já vale 3 pontos. Do segundo hábito até o número 16, cada um vale 1 ponto. Somam todos que vocês têm. Captaram? Sim? Mas os hábitos benéficos ausentes, cada um vale 1 ponto, do número 17 ao 34. Tá certo? Tá assim? Oi? Sim. Vamos, vejam na folha. O primeiro hábito que aparece aqui é regime alimentar onívoro. Se você come carnes, qualquer tipo, já tem 3 pontos. Um hábito prejudicial com peso 3. Todos os outros que você tenha, 2 amarelos, valem 1 ponto. Todos são prejudiciais. Correto? E os hábitos benéficos ausentes, que são os brancos. Todos que estiverem ausentes valem 1 ponto. Soma todos os prejudiciais presentes, mais os benéficos ausentes. O resultado final são os fatores prejudiciais à saúde. Por que é importante calcular isso? Observem aqui agora. Quando o FPS é alto, esse número é alto, em geral, aumenta os mal-estares e as enfermidades. Quando os FPS dá um número baixo, em geral, diminui os mal-estares e as enfermidades. Por que em geral? Porque existem pessoas que têm péssimos hábitos e excelente saúde. É um grupo pequeno, é um grupo extremo, mas existe, que tem uma herança genética muito boa. Enquanto que existe outro que tem excelentes hábitos e péssima saúde, que também é um grupo pequeno, que são pessoas que nasceram muito debilitadas, que se não tivessem bons hábitos já teriam falecido há muito tempo. Enquanto que o outro grupo que tem péssimos hábitos e boa saúde, imaginem como seria a sua saúde e qualidade de vida se tivessem excelentes hábitos. Então, existem esses 2 grupos extremos, mas em geral, na população em geral, se cumpre isso. Aumentam os FPS, aumentam as doenças. Diminuem os FPS, diminuem as doenças. E isso acontece da seguinte forma. Para melhorar ou recuperar a saúde, diminuir ou eliminar os FPS. Esse deve ser nosso propósito. Significa eliminar hábitos prejudiciais presentes e introduzir hábitos benéficos ausentes. Significa eliminar, em primeiro lugar, todos os hábitos responsáveis pela fermentação estomacal. Se vocês agirem nessa direção, as doenças começam a desaparecer. Rapidamente, hein? Saúde não é obra do acaso. É o resultado de um estilo de vida saudável. Se vocês aprendem esse caminho e vocês auxiliam as pessoas, vocês vão ganhar muitas pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Eu fiz um trabalho, quando eu fiz o mestrado em saúde pública, nós testamos várias estratégias para poder resolver os problemas de saúde coletiva. Um delas
era fazer uma pesquisa de quais eram as áreas de interesse da população na área da saúde. E depois selecionavam aí os temas que eram mais pessoas com interesse e o convidavam para palestras. O resultado foi um fracasso. As pessoas não têm a cultura de palestra. Por mais que eles dizem ter interesse em uma determinada área, não vão. Aí, segundo, foi uma feira de saúde. Mas foi uma feira de saúde que foi envolvida a Faculdade de Nutrição, de Fisioterapia e de Enfermagem da UNASP. E nessa feira foi numa escola de segundo grau que tinha uns 1000 alunos. E todos levaram convite para os pais. Frequentaram a feira, eram 8 stands de remédios naturais, com profissionais, ensinando sobre a importância da água, a importância do exercício, enfim, fazer medições de batimento cardíaco, enfim, com exercícios, pouco exercício, etc. 400 pessoas. Todos foram convidados para a palestra de saúde depois. Quantas participaram? Chegaram a 6 pessoas, 8 pessoas. Então a estratégia também não funciona aqui no Brasil. Essa foi feita em São Paulo, as duas. Terceira estratégia foi essa aqui. Trabalho de casa em casa. Fomos visitando família por família. 2 horas em cada casa ensinando. E isso com o respaldo da prefeitura. Primeiro fui a conversar com o prefeito, expliquei o programa. E o prefeito convocou toda a equipe de saúde, dei palestra para os profissionais de saúde do centro de saúde, para a escola, professores, enfim, para várias áreas, na Câmara também. Aí eles nos apoiaram. Fomos de casa em casa, 2 horas por cada casa, ensinando de tudo isso. No final do ano, fizemos uma avaliação. Eu vou mostrar os resultados amanhã. Vocês vão ver como as pessoas melhoraram. Gente, se eu me tivesse candidatado a prefeito dessa cidade, saio no primeiro lugar. Pode crer. O resultado foi extraordinário. Por quê? Porque Deus abençoou esse esforço. É isso que eu digo, irmãos, sabe? Eu fui bastante firme com a irmã, mas nós temos que trabalhar dentro do conhecimento de Deus. Aí há uma garantia de que os resultados vão ser positivos, porque Deus abençoa. Então nós temos que saber discernir. Eu respeito muito a irmã Márcia Vidotto, sabe? É uma pessoa muito dedicada, mas ela é um ser humano. Então quando entra em conflito com a palavra de Deus, é a palavra de Deus que permanece. E isso com qualquer pessoa, sabe? Qualquer uma, pode ser mais ou menos, a palavra de Deus tem que prevalecer. Por quê? Porque Deus sabe, Ele é o Criador. E o conhecimento científico sempre é parcial e nunca é completo. Sabe? Sempre está crescendo, porque a visão do ser humano não é completa. Eu queria fazer 2 perguntas ao senhor. Sim. A primeira é esse estilo de alimentação que a comunidade adventista de Loma Linda usa? Que é longilínea, centenário, é esse tipo? Basicamente é esse. E a segunda pergunta, Tá. Qual o intervalo da água? Não deve se ingerir água na refeição. Isso. Então, quanto tempo antes? Até meia hora antes. Atrás tem na folha, vocês podem ver que tem aí as orientações. Os intervalos são aqui, né? Se vocês observam aqui, até meia hora antes da refeição, deixa passar 2 horas, começa a beber água, até meia hora antes da próxima refeição e assim por diante. Agora, a pergunta que a senhora fez, eu tive de professor o Dr. Gary Fraser, que é justamente quem lidera o estudo de Loma Linda, que eu fiz o mestrado em Loma Linda. E eu perguntei para ele, porque anos atrás, não sei se vocês devem se lembrar, saiu um artigo na revista National Geographic, que falava dos 3 povos mais longevos: o de Loma Linda, o de Sardenha e o de Okinawa, parece que era no Japão. Bom, e aí falava do estilo de vida dos adventistas de Loma Linda,
que eles todos se regime alimentar, inclusive falava da guarda do sábado. Tinha um médico que eu conhecia, que aí com 90 anos ainda era cirurgião. Tinha uma senhora com 100 anos, que ela dirigia seu carro. Tinha outro irmão de 90 anos que praticava esqui aquático, e para isso tem que ter perna, sabe? Então, são casos assim sobressalentes. Eu perguntei, quantos dos irmãos de Loma Linda praticam esse estilo de vida? E ele ficou olhando para mim bem sério. E eu insisti na pergunta. Ele me disse, irmão, 4 a 5%. Só. E esse resultado foi tão impactante que a National Geographic fez uma matéria de várias páginas, foi a Rede Globo lá, foi me parece que a rede de televisão SBT, acho que foi também, foi, né? Imagine se os 20 milhões de adventistas do sétimo dia fossem crentes e praticassem a palavra de Deus. Qual seria o impacto no mundo? Seria realmente grave. É que o Senhor nos abençoe para nós podermos seguir os passos do Senhor. Amanhã vamos terminar esse assunto, que é muito importante, mas espero que tenham entendido usar essa folha. Porque se vocês utilizam essa folha para fazer trabalho missionário, os dois colegas, Tiago e Vinícius, né? Se aprendem a usar essa folha e a usam assim com diligência, vocês vão ganhar muitas pessoas para o Senhor Jesus. Por quê? Porque as pessoas vão resolver seus problemas de saúde. Então, essa folha não é de pesquisa, não é de avaliação, embora disso aí de avaliação, é um instrumento de educação para a saúde. Tá? Vamos abrir as Escrituras Sagradas. Estão cansados ou não? Não? Meia-noite pode ser o... Não, vamos terminar mais cedo. Apocalipse capítulo 3. É importante este texto do Apocalipse, porque aqui nos mostra a realidade da igreja e o conselho do Senhor para sair dessa situação. No versículo 15 diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Porque a pessoa, quando é quente, está ao abrigo do Senhor Jesus. Se é fria, precisa, sente a necessidade desse abrigo. Agora, verso 16: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A pessoa não está ao abrigo, nem sente a necessidade do abrigo do Senhor Jesus Cristo. A situação é muito crítica. Qual o conselho do Senhor? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E isso nós estudamos entre ontem e anteontem. Se lembra? Está lembrado, não? Como se adquire o ouro, que é o amor e a fé do Senhor Jesus? Como se adquirem as vestiduras brancas, que é o caráter do Senhor Jesus? A palavra de Deus tem que ser enxertada. Para ser enxertada, eu preciso obedecer. Mas para obedecer, eu preciso entender. E como vou entender se a Bíblia oferece sérias dificuldades de compreensão para a maioria das pessoas? Porque ela foi escrita de acordo com um pensamento judaico, que é o pensamento da fé. E nós, devido ao sistema educacional, temos uma estrutura mental da lógica, o pensamento grego. Então, o que é claro para um judeu, não é claro para nós. Como o Senhor nos auxilia para poder entender a Bíblia, para que ela possa ser enxertada? Qual foi o instrumento que nos deu aqui na terra para nos auxiliar a colocar nas vestiduras brancas? O espírito de profecia, que foi o que nós estudamos ontem. Eu vou lhe dar um exemplo típico. Você conhece aquele texto que está no Apocalipse,
capítulo 5, que nos fala que está o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e aparece com um rolo escrito por dentro e por fora. Os que têm familiaridade com o Apocalipse sabem do texto que estou me referindo, não é verdade? É esse que está aí. E via destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E qual foi a reação de João quando viu quando viu o Senhor com esse livro? Ninguém podia abrir esse livro. Diz, não havia ninguém que podia abrir. Qual foi a reação de João? Chorar. Não é verdade? Até que aparece o Senhor Jesus Cristo, que era o único digno de abrir o livro. Não é assim? Tá. Agora me digam, que livro era esse? Não era o livro onde as pessoas que estavam escritas, as pessoas que estariam salvas? Que livro é esse? O livro da vida. Não é o livro da vida? É o Apocalipse. É o livro onde estava escrito salvos, o nome dos salvos. Onde está escrito isso? Sabem por que é importante ler o livro Espírito e Profecia? Porque o livro Espírito e Profecia tem um propósito. É a luz menor que me ilumina a luz maior para eu entender. Eu vou ler um texto que está em Parábola de Jesus, página 294. Observe o que fala desse livro. Toda a sua vida, a vida de Cristo, lhes era uma reprovação do egoísmo, e ao chegar à prova final, prova que significava obediência para a vida eterna ou desobediência para a morte eterna, rejeitaram o Santo de Israel. Está falando dos judeus. Ao ser-lhes pedido escolherem entre Cristo e Barrabás, exclamaram: solta-nos Barrabás. E ao perguntar Pilatos: que farei então de Jesus? Gritaram: seja crucificado. E aí Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Interrogou Pilatos. E dos sacerdotes e maiorais veio a resposta: não temos rei senão o César. Ao lavar Pilato as mãos, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, os sacerdotes uniram-se à turba ignorante, gritando exaltados: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Vejam agora. Desse modo, os guias judeus fizeram a escolha: morte eterna, correto? Sim. Tá. Observem agora. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Essa decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo, naquele dia em que o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá. O povo judeu acariciava a ideia de que eram os favoritos do céu e seriam sempre exaltados como igreja de Deus. Eram filhos de Abraão, declaravam, e o fundamento de sua prosperidade parecia-lhes tão firme que desafiavam terra e céu para desapossá-lo de seus direitos. Por sua conduta infiel, porém, estavam se preparando para a condenação do céu e separação de Deus. Parábola de Jesus, página 294. Que livro era esse que estava nas mãos daquele que estava sentado no trono? Que livro era? Mas não viram o que eu li? Que livro era? Era o livro onde está escrito o nome dos salvos. Mas que salvou? Os judeus declararam: caia o sangue de Cristo sobre nós e nossos filhos. Essa decisão foi escrita nesse livro. É o livro da condenação. Pois é.
Estão precisando de linhaça e vitamina B12. Eu li, vocês não captaram. Captaram agora? Sim, é verdade. Então, quantas vezes você não ouviu que esse é o livro da vida? Várias vezes. Sim, eu também. Mas o que está escrito? Por isso que eu preciso ler o Espírito Profecia. Precisamos ler o livro para entender a Bíblia. Eu lhes aconselho, leiam Conselhos sobre o Regime Alimentar, Conselhos sobre Saúde, o livro Temperança, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Leiam Medicina e Salvação, tá? Porque Conselhos sobre Saúde, com esse conjunto de livros, Vida no Campo, vocês vão saber como cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Leia a série do Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Parábola de Jesus, O Maior Discurso de Cristo, Atos dos Apóstolos e também O Grande Conflito. Nesses livros você tem a Bíblia de Gênesis e o Apocalipse. Então vocês vão saber exatamente quem é quem. E aí não precisam de suposições. Captaram? Ficaram animados ou não? Por isso que eu os animaria, o tema de ontem é muitíssimo importante. Mostra a importância do Espírito Profecia para entender a Bíblia. Senão você lê e não extrai o que é essencial. Por exemplo, segunda-feira eu expliquei o que era a graça. Somos salvos pela graça mediante a fé. O que é a graça? Favor imerecido. Ah, Jesus e nós, né? É favor imerecido? É. Mas o que é esse favor Cristo imerecido? em nosso lugar, Cristo em nosso favor. A graça vem da palavra. Mas não se lembra que falei que a graça é a vida de Deus manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e que recebemos por meio da palavra? E a palavra de Jesus diz que a graça é o caráter de Cristo. Quando Paulo diz que somos salvos pela graça mediante a fé, significa, é o que ele diz em Romanos, seremos salvos pela sua vida. A vida de Cristo tem que ser enxertada em nossa mente. Como enxertar a vida de Cristo? Obedecendo a palavra de Deus. Na desobediência à palavra de Deus, eu vou continuar com todos os maus traços de caráter. Você nunca tem visto adventistas do sétimo dia, 50 anos adventistas, rabugentos e mau caráter? Tem visto ou não tem visto? Sim. E esses vão para o céu desse jeito? Não. Vão ou não vão? Não. Não vão. Temos que ser transformados aqui. Essa é a obra do Espírito Santo. Então, isso que nós temos que ter claro nas Escrituras, porque, gente, imagina você ficar adventista e sofrendo dentro da igreja e todo mundo vai para a praia, vai descansar e você fica no sábado dizendo, não, eu tenho que ficar na igreja para ir para o céu. Mas seu caráter não muda. De que serviu isso? Nada. Não aproveita o mundo e não aproveita o céu. Então temos que pensar se a palavra de Deus é para nos curar a mente. A palavra de Deus tem esse propósito, é cura na mente. Mas para entrar a palavra de Deus precisa ser compreendida. E para compreendê-la, o Senhor nos deu o Espírito de Profecia. Eu os animo a baixem o aplicativo dos livros do Espírito de Profecia e comecem a ler, sabe? Vocês vão ver como se abre a palavra de Deus e vão ser mais felizes. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Veja o que diz Romanos. Versículo 11. E digo isto a vosotros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E em seguida diz,
Andemos dignamente como en pleno día, no en orgías y bebedices, no en impuricias y disoluciones, no en contendas y ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Temos que assimilar o caráter de Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Na visão de Paulo, não há tempo para satisfazer as paixões carnais. Não há mais tempo para isso, porque a vida de Cristo é próxima. Veja o que diz em 1 Coríntios 6. E aqui ele é muito claro. No versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não vão herdar. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E observa que ele conclui finalmente: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é uma posição correta. É lícito ou não é lícito trabalhar das 6 da manhã até meia-noite? É lícito, mas convém para preparar-se para entrar no reino dos céus? Vou gastar minhas energias, vou me cansar, não vou ter tempo de estudar a palavra de Deus, não vou ter tempo de orar, não vou ter tempo de ajudar outras pessoas. Então é lícito, mas diz Paulo, não convém. E eu não me deixo dominar por isso. Por que ele pensava assim? Verso 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. O preço é o sacrifício de Cristo. Pois glorificai a Deus, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Então, na visão de Paulo, não há tempo para condescender com as paixões carnais. É lícito ou não é lícito comer açúcar? Convém, sabendo que fermenta no estômago, obscurece a percepção e a pessoa tem menos condições de discernir a palavra de Deus. Não convém. Veja o que diz em 1 Coríntios 9. Aqui ele faz uma analogia com um atleta que se prepara para as Olimpiadas. No verso 23: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar. Esse Paulo tinha uma direção a seguir. Nós temos uma meta, a vida do Senhor Jesus é uma realidade, e nós temos que nos preparar para o encontro com o Senhor. Então, qual deve ser nossa meta? E nada nos pode desviar disso. É preparar-nos para o encontro com Ele. E aqui Paulo faz uma afirmação tremenda. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo estava consciente que não adianta estar pregando e trazendo pessoas ao conhecimento do Evangelho se ele não está preparado para o encontro com Deus. E ele diz: reduzo o meu corpo à escravidão. De onde ele tirava forças para fazer uma afirmação dessa? As promessas de Deus. O Senhor Jesus diz em João 15: nada podeis sem mim. Nada podeis fazer sem mim. E Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Outra afirmação que ele faz
muito assim. Bom, das promessas, 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 1, e aqui deixa bem claro: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Então, não somente precisamos buscar o aperfeiçoamento espiritual, mas também do corpo. São 4 dimensões: afeta uma, afeta o conjunto. Gálatas, capítulo 5, observe as afirmações do apóstolo. No versículo 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se a pessoa anda no Espírito, nunca vai ceder às paixões carnais. Então, nós podemos ser vitoriosos em Cristo. E no verso 17, porque a carne milita contra o Espírito, que se contende, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A lei já não condena. E em seguida diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já no passado vos preferi, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu sempre fico pensando nesse texto, porque alguém que seja feiticeiro, você diz, não tem como entrar no céu assim, correto? E aqui ele coloca no mesmo nível idolatria, feitiçarias, com bebedice e glutonarias. Quer dizer, o comer demais impede a pessoa entrar no céu. Por quê? Fermenta o alimento, oscurece a mente, e a pessoa não consegue discernir as impressões do Espírito Santo. Por isso que temos que cuidar do ser humano como um todo. E aqui no verso 24, se vocês perguntam para uma pessoa quem é de Jesus, o que as pessoas dizem em geral? Todos são de Jesus, não é assim? Mas o que significa ser de Jesus? Verso 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Para ser de Cristo, eu tenho que tomar uma decisão e fazer morrer minha natureza carnal. Não posso permitir que as paixões se assumam. E como posso fazer isso? Eu tenho que ir ao Senhor Jesus para que me dê forças para contrariar minha natureza. Minha natureza, como vimos, passa de pai para filho. Não é assim? Nascemos com tendência. Tem um estudo que eu achei muito interessante, que foi feito numa universidade dos Estados Unidos. Pais alcoólatras nascem filhos com tendência para comer açúcar. Qual a relação entre alcoólatra e consumo de açúcar nos filhos? Porque o consumo de açúcar excessivo vem a fermentação estomacal e produção de álcool. E a pessoa então atende suas necessidades já herdadas do álcool. Não é incrível? Por isso que diz aqui: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E diz o apóstolo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E no capítulo 6, ele nos faz uma advertência. No versículo 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quem vive para satisfazer as paixões carnais
vai colher corrupção física, mental e espiritual. E diz depois: mas o que semeia para o Espírito, quem vive de acordo com o reclamo do Espírito Santo, do Espírito colherá vida eterna. E isso é tão sério que em 1 Coríntios, esse é o nosso último texto, capítulo 3, no versículo 16, não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O que significa isso? Se eu destruo esse corpo, morrendo antes do Espírito Santo formar a natureza espiritual, que me habilita a entrar no céu, eu perdi a vida eterna. Bom, nos comentários bíblicos, todos eles dizem que esse texto se refere à igreja. Se alguém destruir a igreja, Deus o destruirá. E aí que eu enfatizo, e vou continuar enfatizando, a importância de ler o Espírito Profecia. No livro do Espírito Profecia deve ter, no mínimo, umas 20 referências a esse texto. E todas elas, sem exceção, falam que esse texto se refere ao nosso corpo. Se eu destruir esse corpo por maus hábitos, obrigado. Se destruir esse corpo por maus hábitos e morro antes de que o Espírito de Deus tenha formado o caráter de Cristo em mim, perdi a salvação que foi colocada nas minhas mãos a um preço de sangue. Eu vou ler um texto que é o mais longo, mas é o mais completo, que está no Desejado de Todas as Nações. Anotem a página 161. Vocês anotaram a página daquela que diz que o livro, selado por dentro e por fora, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos? Palavra de Jesus 294. Agora esse aqui, Desejado de Todas as Nações, página 161. Observe o que fala aqui. 161. Com a purificação do templo, anunciou Jesus sua missão como Messias. Aquele templo, erigido para a morada divina, destinava-se a ser uma lição objetiva para Israel e o mundo. Desde os luminosos, para Israel e o mundo, desde os séculos eternos, era o desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até o homem, fossem um templo para a morada do Criador. Devido ao pecado, a humanidade cessou de ser o templo de Deus. Oscurecido e contaminado pelo pecado, o coração do homem não mais revelava a glória da divindade. Pela encarnação do Filho de Deus, porém, cumpriu seu desígnio no céu. Deus habita na humanidade e, mediante a salvadora graça, o coração humano se torna novamente um templo. O Senhor tinha em vista que o templo de Jerusalém, aquele prédio, fosse um testemunho contínuo do elevado destino franqueado a toda a alma. Os judeus, no entanto, não haviam compreendido o significado do edifício que tanto se orgulhavam. Não se entregavam com o templo santos para o Divino Espírito. Os pátios do templo de Jerusalém, cheios do tumulto de um tráfico profano, representavam com exatidão o templo da alma, contaminado por paixões sensuais e pensamentos profanos. Purificando o templo dos compradores e vendilhões mundanos, Jesus anunciou sua missão de limpar a alma da contaminação do pecado, dos desejos terrenos, das ambições egoístas, dos maus hábitos que a corrompem. E observem agora. E aqui cita
o livro de Malaquias. Diz assim: de repente virá seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Malaquias capítulo 3, versículos 1 a 3. E agora, cita 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Diz: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Homem algum pode de si mesmo expulsar a turba que tomou posse do coração. Unicamente Cristo pode purificar o templo da alma. Não forçará, porém, a entrada. Não vem ao templo do coração como de outrora, mas diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Ele virá, e aí citou o Apocalipse 3:20, não somente por um dia, pois diz: neles habitarei e entre eles andarei, e eles serão o meu povo. Subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E aqui cita Miqueias, capítulo 7, verso 19. Sua presença purificará e santificará a alma, de maneira que ela seja um santo templo para o Senhor e uma morada de Deus em espírito. Não é lindo? Isso tem desejado a todas as nações. Então, eu os convido a que cada um tome uma decisão, sabe? De preparar esse corpo, que é o templo santo, para a morada do Espírito. Porque a vinda do Senhor Jesus é iminente. E vocês vão poder não somente desfrutar de saúde e paz enquanto estiverem na terra, mas a certeza que estão caminhando em direção ao céu. Porque se alguém destruir esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. E para isso não veio o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus veio para salvar, não veio para destruir. Então a escolha nossa tem que ser para a vida. Pastor, venha fazer o encerramento. 161, desejado de todas as nações. Parábola de Jesus 294. Boa noite. Quando nós nos aprofundamos no estudo da Bíblia, compreendemos nitidamente a relação que tem a reforma de saúde com o derramamento do Espírito Santo. E isso a senhora White, ela fala de uma maneira muito clara, que não haverá reavivamento espiritual se não houver a reforma de saúde. E para nós reavivarmos a igreja, que somos nós, necessitamos essa reforma na nossa vida. E quando nós estudamos mais a fundo esse assunto, nós vimos assim claramente a necessidade que temos de tomar algumas decisões, né? E orar a Deus, pedindo pela sua misericórdia e pelo seu poder, para assim então colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Nesse momento nós vamos ter o louvor e logo após estaremos orando.
reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer.
Oremos. Não? Tá bom. Querido e Santo Pai que está nos céus, agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo pela presença de seu Santo Espírito aqui conosco. Agradecemos porque o Senhor é muito claro em mostrar-nos o caminho que precisamos seguir para não ser confundidos nem errar. E assim o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo seja completamente certo e nossa esperança seja fortalecida cada dia. E assim receber forças do alto para viver em conformidade com a palavra do Senhor. Leva-nos em paz e segurança, conceda-nos um retorno amanhã para continuar estudando estas verdades. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.